No ar. Olá, tudo bem? Como é que todos estão? Eu sou André Viana, eu sou médico endocrinologista aqui do Centro de Diabetes Curitiba. Como todos veem, eu estou em Curitiba, está frio hoje aqui. E eu queria primeiro agradecer a presença de todos, dizer que essa transmissão é ao vivo, é uma realização da Novo Nordisk, em parceria com a Momento Diabetes. E hoje nós vamos ter convidados muito especiais, pessoas de primeira aqui, para falar sobre o manejo da hipoglicemia e também atividade física para pessoas com diabetes tipo 1. Então, pessoal, a partir de agora, vocês já podem começar a enviar suas dúvidas para que a gente possa responder isso, os convidados possam responder ao longo das suas apresentações, no final da nossa live hoje aqui. E também já dou uma dica, daqui a pouquinho já pode afastar teu sofá, ou tua cama, tua cadeira, afastar teus móveis, aí cria um quadradinho aí em volta de você, e nós vamos fazer exercício juntos, tá? Você vai fazer exercício, o exercício vai ter foco em pessoas com diabetes tipo 1, mas se você está assistindo e não tem diabetes, também pode fazer exercício com a gente aqui, que o exercício é para todos, tá? E eu queria lembrar, então, queria que colocasse já o próximo slide, pode passar o próximo slide, Mônica, pode passar o próximo também, porque nessa live nós não vamos falar sobre medicamentos, tá? Então, qualquer coisa, se precisar falar sobre medicamento ou produto Novo Nordisk, entre em contato com o saque da Novo Nordisk, que vai aparecer no slide anterior. A Mônica pode voltar um slide ali para a gente mostrar aqui o endereço, o telefone do saque, tá? Qualquer problema pode entrar em contato com o saque, porque nós não podemos falar de medicamento hoje aqui. E agora eu queria apresentar os nossos convidados. Pode passar o próximo com a foto dos nossos convidados, Mônica. E temos especialistas de primeira aqui hoje, a doutora Mônica Gabay, doutora em endocrinologia, a doutora Denise Franco, de São Paulo também, endocrinologista, que vai estar aqui com a gente. São médicas bastante conhecidas, mas para quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer hoje aqui. Temos também o Emerson Bizan, que é ultramaratonista, e vai fazer exercício para a gente hoje aqui. E para não perder mais tempo, para a gente já ir direto ao assunto, eu queria apresentar para vocês aqui a doutora Mônica Gabay, que vai começar com a sua apresentação, e ela vai falar para a gente 5 dicas, mas 5 dicas bem práticas mesmo, sobre o manejo da hipoglicemia, que é um problema que todo mundo que tem diabetes sabe o que é, né? Então, Mônica, agora a bola está com você, vamos falar sobre hipoglicemia, Mônica. Vamos sim, gente. Vamos falar de dicas práticas, coisas do nosso dia a dia, né? Essa é a minha declaração de conflito de interesse. E, gente, quem de vocês nunca tentou corrigir uma hipoglicemia com um sorvete ou com uma macarronada? E não dá muito certo, não é verdade? Olha que interessante, se a gente compara os alimentos aqui, na linha de cima, o arroz, a batata, o macarrão, nesta quantidade, tem a mesma equivalência de carboidrato, em torno de 20 gramas. E na linha de baixo, uma laranja, um cacho de uva, meio mamão, 15 gramas de carboidrato. Se você tivesse que escolher desses alimentos apenas um alimento para corrigir a hipoglicemia, qual você escolheria? Bom, acertou quem falou suco de laranja, porque corrigir hipoglicemia, isso é a dica número 1, eu preciso de carboidrato de rápida absorção. Isso quer dizer um copo de suco de refrigerante comum, um copo de suco de laranja, uma colher de sopa de açúcar diluído num copo de água, uma colher de mel, 3 ou 4 balas macias, ou um açúcarzinho, aqueles açúcares com 15 gramas. 15 gramas de carboidrato rápido sobe em média 50 pontinhos a glicemia de um adulto ou um adolescente. Agora, prestem atenção que se for uma criança, 15 gramas é muito. Eu tenho certeza que várias mães aqui de crianças com diabetes falaram, poxa, eu tentei corrigir com suco de laranja e estava com uma glicemia de 60, foi parar em 200 e pouco. Porque esse cálculo de 15 gramas subir 50 pontinhos a glicemia é válido para um adulto. Para uma criança, a gente sempre põe assim, abaixo de 5 anos, em geral, 5 graminhas são suficientes para subir 50 pontos. De 5 a 10 anos, 10 graminhas. E acima de 10 anos, adolescente e adulto, 15 gramas. Lembrando que muitos adultos precisam repetir mais 15 gramas. Por isso, aquela jogadinha. 15 gramas de carboidrato, daqui 15 minutos mede de novo, e, se necessário, corrija uma segunda vez. Ok?
Muito bem, corrigimos a hipoglicemia. Qual o segundo ponto que a gente tem que parar e pensar? Qual foi a causa dessa hipoglicemia? Você tinha feito um exercício antes? Tinha acabado de se alimentar? Será que foi a insulina? Será que bebeu uma bebida alcoólica? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens. A segunda dica é sobre exercício. Nem vou demorar muito tempo, porque na sequência nós teremos a Denise e o Emerson. E veja, nós estamos a caráter, porque nós estávamos fazendo atividade física na live do Emerson, que ocorreu um pouco atrás, então o exercício é super importante e dá para a gente fazer dentro de casa, né? Mas as dicas importantes eu preciso entender como é que funciona o exercício com a minha glicemia. E para isso eu tenho que medir antes de exercitar, durante, se o exercício dura mais do que 30 minutos, e depois. Porque aí eu consigo entender o que acontece com a glicemia e, da próxima vez, já ter uma ação preventiva do que fazer. É sempre importante levar carboidrato junto, carboidrato rápido de novo. É lá o nosso sachêzinho de glicose, é lá o sachêzinho de mel, aquela coisa prática e rápida que você poderá rapidamente elevar a glicemia naquele momento. E sempre pensar na dose de insulina. Se você alimentou, aplicou uma insulina imediatamente antes do exercício, eu preciso entender o tempo de ação da insulina e modificar a dose da insulina baseado com o nível de glicose que acontece durante o exercício. Então, o exercício vai ser discutido com um pouco mais de detalhe a seguir com a Denise. Terceira dica, gente, contagem de carboidrato, que para todo mundo é uma confusão, porque assim, a partir do momento que a gente sabe que é importante, o diabetes com aquele jeitinho basal bolos, uma insulina basal achatada e contínua, insulina rápida nas refeições, eu preciso contar carboidrato. Então, não quer dizer que eu, todo dia de manhã, como um pãozinho com um copo de leite que dá 40 gramas de carboidrato, eu todo dia vou olhar uma tabela e conferir se dá 40 gramas de carboidrato? Não. A gente faz isso a primeira vez, até treinar, até se acostumar com aquela quantidade de carboidrato daquele horário. É claro que se for um dia diferente, você resolveu, por exemplo, comer uma tapioca e você não sabe quanto tem de carboidrato, eu preciso ir atrás da tabela. Existem tabelas de confiança e isso é muito importante. Por exemplo, a tabela da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela está disponível até na forma de aplicativo. E falando de aplicativo, é importante a gente saber como usar um aplicativo. A gente tem, por exemplo, o Glic, que é um aplicativo muito comum que a gente usa no Brasil, de uma colega nossa, inclusive, a Carla Mello, e esse aplicativo é bastante interessante, mas eu preciso prestar atenção quando eu seleciono os alimentos. Então, por exemplo, você vai ver no arroz, tem lá uma colher de sopa, ou uma colher de medir arroz, ou o peso de 100 gramas. Então, se eu selecionar errado, isso daí vai errar a quantidade de carboidrato ofertado, eu posso fazer uma hipoglicemia. Eu escolho, por exemplo, peso, e na verdade eu coloquei 3 colheres, eu acabo dando mais insulina, porque foi isso sugerido no aplicativo, e pode acontecer uma hipoglicemia. A gente sempre diz que alguns alimentos eu preciso realmente, às vezes, pesar para treinar o olhômetro. Por exemplo, você vai comer uma melancia. Como é que a gente calcula a melancia? Eu preciso picar a melancia em quadradinhos, colocar num pratinho, numa cumbuquinha, pesar, e da próxima vez eu já sei que aquela quantidade corresponde a 15, 20 gramas de carboidrato. E aí eu utilizo o meu olhômetro para tentar adequar ao máximo a quantidade de insulina para o tanto de carboidrato que eu vou comer. Quarta dica. Insulina, gente. É muito importante a gente conhecer o tipo de insulina que a gente usa. Lembrando que a insulina da refeição, que a gente chama de insulina bolos, o análogo rápido, eu preciso entender o tempo de ação de insulina. Eu preciso saber essa dose de insulina. E aqui uma dica muito especial. Nesse modelo basal bolos, prestar atenção na quantidade de insulina basal. Muitos pacientes acabam usando uma dose elevada de insulina basal e acabam utilizando uma dose pequena de insulina rápida com medo de hipoglicemia, porque tem muita insulina basal. Então, para isso, converse com o seu médico para fazer um ajuste e deixar essas doses bem adequadas. E, finalmente, o momento de aplicar a insulina. É comum um paciente com medo de diabetes, toda pessoa que tem diabetes fala, eu fico, ainda mais quando é criança, eu fico com receio de aplicar insulina antes de comer, porque posso ter uma hipoglicemia.
Na verdade, gente, o risco maior é sempre a gente aplicar depois até. Por quê? Imagine, você come, o alimento sobe a glicemia imediatamente e a insulina você aplica depois, que vai fazer um pico lá mais para frente e acaba ocasionando uma hipoglicemia tardia. Então, insulina bolos, insulina rápida é para aplicar antes das refeições, de maneira a gente casar a subida do alimento com a subida da insulina, o aparecimento da insulina no sangue, e os dois atuarem de maneira conjunta. E a última dica, gente, bebida alcoólica. Aqui a gente não está fazendo apologia à bebida alcoólica, até porque a gente sabe que tem que beber com moderação. Mas existe uma diferença no tipo. Por exemplo, as bebidas destiladas, whisky, vodka, que tem um alto teor de álcool, tem maior risco de hipoglicemia. A cerveja tem em torno de 3, 4% de álcool, o vinho 11 a 13%. Mas eu preciso prestar atenção que durante o período que o adulto está bebendo, significa que eu preciso comer também. Eu preciso ter esse jogo conjunto entre alimento e bebida alcoólica. E cuidado com o horário. Adulto, em geral, bebe quando? À noite. Bebe à noite, vai chegar em casa e vai dormir. Não é incomum a gente acontecer das pessoas que têm diabetes referirem que apresentaram hipoglicemia de manhã ou na madrugada e tinham bebido no dia anterior. Então, devo, quando chegar em casa, medir a minha glicemia e, em primeiro lugar, se você utiliza bomba de infusão de insulina, você consegue ajustar essa dose de uma maneira bem bacana. Você tem aquela opção do basal temporário, a nossa sugestão é sempre um basal temporário 50% durante o período que você dorme. Então, se eu vou dormir meia-noite e acordar 8 horas da manhã, basal temporário de 50% durante 8 horas. E aí, no dia seguinte, você vai ajustar esse basal ao longo do tempo, nesse período da madrugada, quando você bebe, se 50%, ou 60%, ou 70%. Isso significa dizer, quando eu falo 50%, eu estou reduzindo o basal habitual para metade da dose com segurança. E para quem não usa bomba, usa caneta, esses pacientes com a dose noturna, a gente sugere uma diminuição em torno de 20%. E outra dica legal, fazer esse lanchinho na hora que vai dormir. E nesse horário, uma boa opção é um lanche que contém um pouco de gordura. Então aí o leite, um pãozinho com queijo, vale a pena, porque eu quero uma glicemia que se mantenha ao longo da noite. E, portanto, a gordura aí tem um papel importante. Bom, espero que vocês tenham entendido essas 5 dicas e fico à vontade aqui para conversar com vocês e tirarem dúvidas. Excelente, Mônica. Apresentação ótima, acho que foi bastante clara e respondeu um monte de dúvidas que as pessoas que têm diabetes têm, né? Então, foi muito bom. Falar em dúvidas, pessoal, quem está assistindo, tiver dúvidas, pode enviar as perguntas aqui, nós vamos procurar responder o máximo de perguntas que a gente tiver. As perguntas podem ser enviadas já, desde agora, não precisa esperar o final das apresentações para enviar as perguntas. Então, vão enviando as perguntas, mas eu já tenho algumas aqui, já tenho algumas que chegaram para você, Mônica. Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui é se a pessoa pode corrigir hipoglicemia com um doce. Estão perguntando se pode corrigir hipoglicemia com doce? Não é uma boa opção. Então, vamos separar o que é doce. Se eu falo uma colher de sopa de açúcar, é doce. É legal corrigir com uma colher de sopa de açúcar, como a gente viu, ou com um refrigerante comum, que ele é doce. O cuidado, gente, é doce tipo brigadeiro, chocolate, porque esse é um doce que contém a gordura. O que acontece? Não corrige a hipoglicemia imediata, você ainda tem mal-estar e acaba comendo muito mais, e lá na frente, depois de 2, 3 horas, o que acontece? Um rebote e a pessoa tem hiperglicemia. Então, o importante é sempre corrija com carboidrato rápido. E se você está com fome, vai querer comer e tudo mais, ok. Como que você está habituado, aplique insulina para esse novo alimento após a correção da hipoglicemia. Excelente, isso mesmo, né? A outra pergunta que chegou aqui é bastante interessante, que a gente vê que os meus pacientes têm essa dúvida também, né? E acho que todo mundo que tem diabetes tem. Se for fazer exercício depois do almoço, por exemplo, vou fazer uma refeição, vai almoçar e o exercício vai acontecer depois do almoço. É melhor não aplicar insulina nessa refeição do almoço, antes da refeição?
Bom, se nós suprimirmos completamente a insulina da refeição, provavelmente a gente vai ter hiperglicemia. De novo, vale aquela dica número 2, eu preciso medir antes, medir durante e medir depois. Em geral, é necessário diminuir a dose de insulina. O paciente com bomba tem um monte de recurso. Ele tem a opção daquele evento de saúde e ele seleciona exercício. Ele tem a opção de já diminuir, ou quem usa caneta, já diminuir aquela dose. Então o programado para eu aplicar eram 4 unidades, o paciente quer testar, ele aplica 2 e vê como é que responde. Então, acho que o segredo é medir e ter certeza do que acontece com a sua glicemia, porque aí você vai poder, a próxima vez, usar uma dose menor e vai dar certo. Correto, isso aí é individual mesmo, né? Cada um responde de um jeito, mas essa dica da Mônica é interessantíssima, medir antes, durante e depois e aprender o que acontece com o seu próprio organismo, né? Olha só, uma outra pergunta que chegou aqui para a gente, Mônica. Não consigo tomar insulina antes do almoço na quantidade que meu médico disse. Faço sempre hipoglicemia. Posso continuar usando depois de comer, quando eu vejo que a glicemia subiu? Eu acho que isso daí, em geral, o grande erro é aquilo que a gente conversou anteriormente. O paciente espera a glicemia ficar mais alta, aplica depois, a insulina vai agir horas depois, então a gente tem um desbalanço entre o momento que a alimentação faz a glicemia subir e o momento que a insulina sobe. Então, a gente deve sim aplicar a insulina antes e prestar atenção, porque, em geral, o problema com isso é que tem muito basal. É aquele paciente que toma uma quantidade enorme de basal, 30, 40, 50 unidades, e na hora da refeição ele aplica 2, 3, 4 unidades de insulina rápida e acha que a hipoglicemia vem da insulina rápida, e, na verdade, é aquela insulina que está o dia inteiro no sangue, já atuando, que é o problema. Chegou mais uma pergunta aqui, Mônica, olha só. Essa é interessante, né? Porque é realidade de muitas pessoas. Eu, quando bebo, eu bebo bastante. Olha só, eu bebo bastante. Mas como o meu médico falou, eu também tenho que comer quando eu bebo. Então, eu procuro também comer bastante. E o que acontece é que, às vezes, a minha glicemia sobe demais de noite e, às vezes, ela desce demais à noite. O que eu devo fazer? Bom, pergunta super legal, porque isso é realmente o que acontece na prática, né? E a gente tem que comer sim. Então, o cuidado durante o momento que você está bebendo e está comendo, você tem que levar em consideração aquele carboidrato que você está comendo. Então, a gente tem a opção, por exemplo, de novo na bomba, de usar aquele bolos, por exemplo, prolongado, porque você está beliscando numa festa o tempo todo comendo salgadinho enquanto está bebendo. No entanto, não pode esquecer que o efeito da hipoglicemia não é naquele momento. Ela ocorre, em geral, 6, 7 horas depois. Então, a possibilidade, sim, eu corrijo o alimento que eu comi naquele momento, mas depois eu preciso reduzir a dose de insulina. E óbvio que muitas vezes o paciente come de maneira moderada, e de novo, gente, é a monitorização contínua da glicose que vai mostrar o comportamento da glicemia e vai te dar substrato para você fazer. Aplico mais, aplico menos. Mas, de um modo geral, durante o momento que você está comendo, a gente não pode esquecer que o alimento sobe a glicemia e você precisa aplicar insulina. Perfeito. Olha só, o meu médico disse que eu tenho que aplicar insulina rápida antes de comer. Mas minha vida é muito corrida e geralmente eu não sei o que eu vou comer. Eu só fico sabendo na hora. O que eu devo fazer? Bom, então, de novo, a gente está falando que o ideal... Por que a gente diz isso? Porque a gente quer procurar copiar o que acontece numa pessoa que não tem diabetes. Então, uma pessoa que não tem diabetes, quando a gente põe um alimento na boca, sente o paladar, o cheiro, antes de engolir esse alimento, com 2 minutos já tem um estímulo nervoso, vagal, no pâncreas, e já libera insulina. Isso quer dizer que em 2 minutos, do momento que eu ponho alimento na boca, eu já estou liberando insulina rápida. No caso das nossas insulinas rápidas, quando a gente aplica no subcutâneo, eu brinco com o paciente que vai andar o corpo inteiro até chegar no fígado, que é o primeiro ponto que tem que atuar bastante. Então, a gente tem uma demorazinha nesse tempo de ação. Então, a insulina
Claro, você pode falar o seguinte, olha, eu não tenho certeza absoluta do que eu vou comer. Eu sempre falo para as pessoas que o café da manhã é o mais chato de resolver, é aquele que a gente acorda, já deve aplicar insulina, mesmo quando você está deitado na cama, porque você já tem uma ideia que você vai tomar de café, o café é muito semelhante, então você já vai resolver. Ah, é um executivo, saiu para trabalhar, chegou no restaurante e ele vai comer e ele ainda não tem certeza daquilo que ele vai comer. Ok, temos 2 modelos aí. Um paciente que usa bomba e sabe que, em média, por exemplo, ele come 40 gramas de carboidrato, ele não tem certeza absoluta do que ele vai comer. Ele pode jogar de cara já 20, e na hora de comer, ele vai ver o que vai comer e lança os outros 20 que estão faltando. Num paciente com caneta, nem sempre todo mundo quer fazer 2 picadas seguidinhas. O que a gente fala, então? Ou você já vai na cabeça, bolando mais ou menos quantas gramas de carboidrato você vai comer, e na hora que você for escolher o seu prato, você se baseia mais ou menos nisso e aplica antes. No momento que você pediu a comida, gente, na maioria dos restaurantes, quando você pede comida, tirando o restaurante por quilo, você vai fazer o quê? Você pede a comida e tem um tempo. Nesse tempo, você aplica insulina, a comida vai chegar e você vai almoçar. Conclusão, sempre procure aplicar insulina rápida da refeição antes de comer. Excelente. Mais 2 perguntas bem práticas aqui. Eu vou colocar as 2 juntas, porque a resposta é uma resposta só, né? Primeira delas, sachê de mel. Seria uma boa opção para levar na bolsa ou mochila? E a segunda, sim, uma bala de rapadura é rápido, é bom? Bom, eu adoro rapadura, mas eu não sei dizer quantas gramas tem, você teria que cortar e medir. Lembra, a rapadura ela é grande, tá? Eu sou mineira, então o pessoal tem hábito de comer rapadura, mas você teria que cortar e saber exatamente como tem. Gente, tudo é possível se eu testo, conheço minha glicemia e sei o que fazer com ela. Então, na verdade, a gente diz que a balinha é uma coisa prática, todo mundo compra essas balinhas na saída do bar, papapá, põe as 3 balinhas, cada um tem em média 5 gramas de carboidrato, você está com 15 gramas ali, né? Ou o sachê de melzinho, que também é um negócio prático de ter. Então, eu acho que é bem prático, mas cada um tem o seu joguinho, cada um sabe o que escolhe, que é fácil. Carboidrato rápido, tá? Não vem com aquela história, fui ali, peguei no McDonald's um sorvete e fui comer para corrigir hipoglicemia, que você vai ter aquela hiperglicemia depois, que você vai ficar correndo atrás do prejuízo. Excelente. Nós temos ainda 5 minutos para mais perguntas, e as perguntas estão chegando aqui em grande quantidade, Mônica. Olha só. Por que os sintomas enganam? Às vezes, aparece a sensação de cansaço, fadiga, parece que eu estou com hipoglicemia, e quando eu vou medir, o valor dá normal. Gente, 2 coisas importantes. Nós não somos uma máquina perfeita, quase lá, né? Então, esse raciocínio matemático que a gente exige, quer colocar na vida das pessoas, não funciona. As coisas não são tão certinhas assim. Mas a gente tem que pensar em vários aspectos importantes. Sintoma tem um padrão. Então, em geral, hipoglicemia, você vai ter aquela sensação de fome, aquela tremedeira, batedeira do coração, palidez, mal-estar, parece que vai cair. Hiperglicemia, em geral, sede, boca seca, vontade de urinar, dor de cabeça, mal-estar. Mas, muitas vezes, você tem sintoma de hipoglicemia e quando você vai checar, não tem. Sabe quando isso é comum? Aquela pessoa que vive na casa dos 200 e 300, aí ela baixa para 120. Ela tem sintoma como se tivesse 60. Aí ela vai conferir, e por isso que a gente fala que hipoglicemia precisa conferir a glicemia mesmo, né? Para ter certeza que ela existe. Ah, bom, eu fui lá medir, estou com 100, mas estou passando mal, estou com mal-estar, mesma sensação de hipoglicemia. Ok, você pode comer, aplicar insulina também, e à medida que seu controle metabólico for melhorando, a média de glicemia sua ficar melhor, esses sintomas do alto para o normal, que parece hipoglicemia, vai deixar de existir. Excelente, é isso mesmo. E a pergunta também, quanto tempo depois eu devo medir? Depois que corrige a hipoglicemia, quanto tempo depois eu tenho que checar e medir novamente? Bom, eu sei que isso é um desespero, quer dizer, quem usa monitorização contínua, se você olha lá, é de 2 em 2 segundos, todo mundo está lendo, está olhando o sensor da bomba, porque a gente fica aflito. Mas é a técnica que a gente chama 15-15. 15 gramas de carboidrato rápido, em 15 minutos você mede de novo e veja se atingiu o nível que você quer.
né? Então, é importante a gente saber que eu posso até olhar esse valor antes, porque as pessoas ficam agoniadas, mas eu não posso tomar muito conduta, porque até essa glicose aparecer no sangue, ser registrada na pontinha de dedo, demora um pouquinho. Então, em geral, é legal a gente se basear por esse valor de 15 minutos depois, e, se necessário, eu repito mais 15 gramas ou menos, se for uma criança. Vamos lembrar da criança pequena, com 5 graminhas, ou a criança escolar, com 10 graminhas, e aí eu posso repetir, caso seja necessário. Perfeito. Eu acho que vale uma lembrança que muitas pessoas, talvez, que estão assistindo, usam sensor. E a hipoglicemia demora muito mais do que 15 minutos para aparecer alta e subir no sensor. Então, o 15 em 15 minutos é picar o dedo, né? Picadinha de dedo. Bem lembrado, André, bem lembrado. Sensor e gota de dedo, gente, é diferente, né? A gente tem o que a gente chama lag time, os médicos gostam desses nomes complicados, tempo de demora entre um e outro. Então, no dedo, a gente pode basear em 15 minutos e sempre lembrar que a gente brinca que o sensor está meio atrasinho, né? Atrasado em relação à ponta de dedo. Então, não se afobar. Até porque você enxerga no sensor uma coisa legal, às vezes o número não ficou legal, mas você já vai vendo uma setinha subindo. Você fala, calma, pessoal, está subindo, vamos chegar lá. Maravilha, excelente. E a última pergunta aqui, porque a gente já vai depois passar para a apresentação da doutora Denise Franco, que também vão ser dicas maravilhosas aqui para a gente, mas eles querem saber assim, ó, a pessoa quer saber quando ela tem hipoglicemia, ela sempre fica com dor de cabeça depois. O que está acontecendo? Bom, vamos lembrar, gente, que o cérebro absorve, necessita de um monte de glicose. A maior parte da glicose do nosso corpo vai para a cabeça, tá? Então, a gente precisa disso. E aí é comum a gente ter esses sintomas de recuperação, que vão ser temporários e também tem muito a ver com que o grau, a intensidade dessa hipoglicemia e a intensidade do resgate. Mas isso não deixa nenhuma sequela, nenhuma preocupação a longo prazo, o fato de você ter uma dor de cabeça, e isso vai melhorando depois. Excelente, excelente, doutora Mônica Gabay. Essa apresentação da doutora Mônica Gabay, da Unifesp, foi excelente. Acho que ela conseguiu colocar para a gente muitas dicas interessantes, acho que ajudou muito quem está assistindo, né? A gente tem mais perguntas aqui, Mônica, mas agora já está na hora de passar para a doutora Denise Franco, também de São Paulo. Acho que muita gente já conhece a doutora Denise também, dispensa apresentações, né? A doutora Denise, ela também tem muitas dicas para a gente, e ela vai falar para nós agora algumas dicas sobre exercício físico e diabetes tipo 1. Como é que você maneja isso, né? O exercício e diabetes tipo 1. Então, Denise, agora, sem perdermos mais tempo, está com você a bola agora, Denise. Vamos lá. Deu para ver aí? Deu. Estamos aqui. Bom, gente! Prazer, é uma delícia estar aqui com vocês hoje. Beijo, carinho, abraço, que a gente está sentindo falta isso, né? Ó, acabei de sair da minha atividade física com o meu coach aqui, meu super coach, que eu adoro falar ele de coach, ele brinca comigo, mas nós vamos falar então um pouco de atividade física. Então, quem tem diabetes, dá para fazer atividade física? Claro que dá, né? A gente não precisa nem fazer essa pergunta, né? Mas vamos lá para as dicas. Eu vou começar a principal dica. Tenha paixão naquilo que a gente faz. Então, descubra alguma coisa que você se apaixone. Olha, eu tentei várias coisas e eu não me encaixava naquilo. Aí, de repente, eu comecei a testar. Gente, eu amo bicicleta. Eu estou fazendo atividade física agora porque dentro de casa, porque eu não posso sair. Mas eu já arrumei um rolo, coloquei coisas dentro de casa para a gente poder fazer aquilo que a gente gosta. Mas, independente disso, vá atrás da sua paixão. Você vai descobrir alguma coisa que te faça feliz. Mesmo nesse momento de isolamento, a gente tem várias atividades que a gente pode fazer e a gente pode ir atrás e gostar daquilo que a gente decidiu por fazer. A segunda dica é assim, você tem que fazer, se você tem diabetes, na verdade qualquer pessoa tem que fazer aquilo que gosta, mas com segurança, buscar segurança. Até mesmo quando for uma escalada, alguma coisa mais radical, você tem que ter segurança no que você faz. E falando de diabetes, onde que está o nosso gap, onde a gente tem que buscar mais segurança? Você tem que saber
Qual a insulina que você aplica? Qual é a dose que você está aplicando? Em que momento você vai fazer a atividade física? Qual o horário do dia que você escolheu para fazer o exercício? Claro que a gente pode fazer uma caminhada, pode fazer uma escalada, pode fazer mergulho, pode escolher aquilo que a gente quiser. Nesse momento, a gente está no isolamento. Nós vamos ver, o Emerson vai dar dicas legais aqui para a gente fazer mesmo dentro de casa. Mas se a gente está fazendo atividade física, eu tenho que saber, então, fazer um planejamento daquilo que eu quero fazer. E aí eu posso fazer ajustes na minha dose de insulina. A gente já discutiu, a Mônica já chamou a atenção que eu posso fazer ajustes no basal, eu posso fazer ajustes no bolo. Se eu uso na bomba de insulina, a gente tem um recurso muito legal, que é o basal temporário. Então, são todos os recursos que a gente pode discutir com o nosso médico, com os profissionais de saúde que trabalham com a gente, e para ver quais são os recursos que a gente pode fazer para ajustes de dose, para preparar a atividade física e fazer com segurança. A outra coisa é alimento. Qual é o momento que eu vou escolher para fazer exercício? Vamos supor, eu já acordei de manhã com a glicemia baixa, vou fazer no jejum? Vamos lembrar que a gente tem uma ação da insulina, então vou procurar fazer uma atividade com segurança e comer adequadamente, me preparar para fazer aquele exercício. E o horário da aplicação de insulina, ele vai ser super importante. Então, lembrar que a insulina de bolos, então, assim, aquela da antes da refeição, ela tem que ser combinada aí com o tipo de atividade física que eu vou fazer, né? A Mônica já chamou a atenção anteriormente que o fato, se você vai comer na refeição e vai fazer uma atividade física depois, eu tenho que, muitas vezes, reduzir a minha dose de insulina baseado na atividade física que eu vou fazer. Mas vamos lá, essa dica de segurança que vem a seguir, a próxima dica está diretamente relacionada com essa de segurança, que é a terceira dica, está na monitorização da glicemia. É muito importante a gente monitorar a glicemia quando eu penso em fazer atividade física. Isso vai te dar segurança, mas mais do que isso, vai te ajudar no planejamento do exercício. Se eu vou fazer uma atividade física menor, mais curta, eu vou ver como eu estou começando a minha glicemia, quanto está a minha glicemia naquele momento, eu vou ajustar minha dose de insulina baseada naquela glicemia, eu vou ajustar aquilo que eu comi, o que eu vou comer antes da minha atividade física, e isso vai garantir que você não vai ter problema, né? No meio de imagina assim, você resolveu participar de uma corrida, e você não se programou para isso, o problema maior é que você não vai ter segurança para fazer. E às vezes você descobriu que aquilo é o que você gosta de fazer, no meio da corrida, você vai ter que parar porque você não se planejou. Então, vamos lá. Monitorização, ela é super importante. Então, aí nós temos algumas estratégias diante daquela glicemia que você monitorou. O que eu tenho que fazer para começar a minha atividade física com segurança? E aí vai lá. Se a minha glicemia está mais baixa, está abaixo de 90, eu vou procurar ingerir em torno de 10 a 20 gramas de carboidrato antes de começar a atividade, tá? E eu vou esperar essa glicemia começar a dar uma subida antes de iniciar, para não correr risco de ter hipoglicemia. Se eu estou em 90 e 120, mais ou menos, você vai estar ingerindo em torno de 10 a 20 antes de começar aquela atividade física, para garantir. Então, garantir que você não vai ter hipo já começou o exercício, daqui a pouco, em seguida, já vai ter hipo. Se ele está em 120 e 180, é um valor, pelo menos 125, 130, é um valor mais seguro de se fazer exercício. Dependendo do que você for fazer, se for atividades menores, menos intensa, você consegue fazer sua atividade física com esses valores, tá? Mas pode ser que, se for uma atividade física mais longa, que vai durar mais tempo, pode ser que você vá precisar fazer o uso de alguma correção de carboidrato para evitar que tenha uma hipoglicemia, tá? No valor entre 180 a 250, se você estiver fazendo uma atividade aeróbia ou anaeróbia, dá para a gente começar com esses valores. Se você estiver acima de 250, e nós vamos abrir um parênteses, porque nós temos que tomar mais cuidado nessa situação. Se alguma coisa pontual, por exemplo, a Mônica mesmo chamou atenção, olha, eu vou comer, e aí eu resolvi não tomar a dose de insulina porque eu ia fazer uma atividade física, mas eu não tomei nada,
daquela dose. Então, o que acontece? Pode ser que você vá começar o seu exercício com uma glicemia acima de 250, mas você sabe, você não tomou a dose de insulina. Então, pode ser que você vá ter que só fazer um ajuste inicial, fazer uma correção para menos, né? Lembrando que você pode ter risco de ter hipoglicemia se corrigir a dose total, e não precisa, muitas vezes, fazer a cetonemia, ou o teste de cetona. Mas vamos dizer que você vem com essa glicemia mais alta, e aí você não sabe identificar o que aconteceu. Então, nesse momento, é muito importante a gente checar. Primeiro, tomar cuidado com a atividade física, porque se a gente fizer mais prolongado e fizer sem segurança, você tem um risco de aumentar o risco de ter cetoacidose, tá? Cetoacidose diabética. Então, esses valores, eles são, claro que a gente tenta individualizar para cada pessoa, por isso é importante a gente monitorar e a gente se conhecer bem, porque isso vai fazer toda a diferença aqui para a gente na segurança em fazer uma atividade física de uma maneira mais tranquila e sem problema, tá? Outra dica, número 4, é o seguinte: não é incomum os pacientes chegarem para mim e falarem assim, eu não posso fazer exercício, porque eu faço exercício, toda vez que eu faço exercício, minha glicemia sobe. Então, eu tenho uma dificuldade de começar a atividade física. Então, a minha dica para vocês é tentar entender que tipo de exercício pode causar mais uma elevação da glicemia logo após o exercício e qual aquele que você tem mais risco de fazer hipoglicemia. E aí, está nesse slide aí a dica, mostrando que os exercícios de resistência, muitas vezes, eles podem ser seguidos de um período, logo após o exercício, de uma elevação da glicemia. E isso tem a ver com uma mobilização de glicose durante os exercícios de resistência. A gente tem que lembrar que, muitas vezes, uma elevação da glicemia pode ser porque eu não fiz uma insulinização adequada. Mas em algumas situações, quando o exercício é mais intenso, a gente tem uma tendência a ter uma elevação da glicemia. E aí eu tenho que levar em conta que se eu for fazer uma correção dessa glicemia, eu tenho que tomar cuidado, porque depois dessa hiperglicemia, você pode ter um risco maior de ter hipoglicemia. Por quê? Porque você teve uma ação do exercício para ativar o uso daquela insulina que eu tenho. Então, quando eu for fazer a nova correção, eu corrijo sempre para menos, porque senão você tem risco de ter hipoglicemia. Os exercícios aeróbios, eles têm uma tendência a gastar aquela glicose que já está no nosso sangue de uma maneira mais efetiva ou mais rápida, e com isso, os exercícios, se a gente não levar em consideração os cuidados de como você começou o exercício, eles podem, no final, levar com que a gente tenha um risco maior de ter hipoglicemia. E a gente deve chamar a atenção aqui que a hipoglicemia pós-exercício, ela pode ocorrer não só no momento em que eu estou fazendo exercício ou logo após, mas ele pode até aumentar o risco de ter hipoglicemia no dia seguinte, tá? Então, é muito importante a gente saber o tipo de exercício e conhecer mais o meu corpo e saber como é que eu vou fazer as correções e ajustar. Eu não posso esquecer uma coisa. Lembra da minha dica anterior? Monitorização da glicemia é fundamental aqui. E vamos lá para a quinta dica, para a gente terminar e poder discutir um pouquinho mais com vocês. Como é que eu evito a hipoglicemia durante o exercício ou após o exercício? Primeiro, a dica é medir a glicemia antes do exercício, durante e após. Sempre, onde quer que você vá, sim, se no dia a dia você precisa comer, ter alguma coisa para repor se tiver hipoglicemia, durante o exercício isso é fundamental. Aquilo que você gosta, que você já testou, é a melhor coisa, né? Mas se não planejou, de qualquer jeito, no meio de uns sachêzinhos de açúcar ou gel de glicose, é importante a gente levar. Procura depois de um exercício, se você fez um exercício mais intenso, procurar comer um carboidrato de absorção mais lenta após o exercício para poder te ajudar na manutenção da tua glicemia logo depois do exercício. É interessante sempre saber como reconhecer aquele tipo de exercício que você está fazendo e
discutir com o seu médico quais são as estratégias que você pode fazer para fazer ajustes de dose antes do exercício. Se os ajustes de dose pós-exercício, por exemplo, em comum, no geral, a gente recomenda. Você faz exercício logo depois de comer, essa dose de insulina inicial, de uma maneira geral, a gente reduz em torno de 50%. Se eu for fazer pós-exercício, eu for comer, essa dose de insulina após o exercício, ela também deve ser reduzida em torno de uns 25% a 50%, dependendo de como foi a sua atividade física. Então, tem que sempre discutir com a sua equipe para poder te ajudar nisso. E os recursos bem interessantes que a bomba de insulina te dá é poder, por exemplo, se eu vou fazer um exercício aeróbico, eu desligar a minha bomba de insulina já antes de começar o exercício, às vezes meia hora ou uma hora antes, ou fazer não desligar, mas fazer um basal temporário nesse período, e isso você ajusta porque a dose de insulina que você vai estar utilizando durante o exercício, ela já foi aplicada. Medir a glicemia antes de deitar, isso é fundamental para garantir que a gente não vai ter hipo durante a noite. E quem tem sensor de glicose, muito bem, às vezes tem que fazer ajustes de alerta. Enfim, gente, acho que é isso. Vocês estão aí as 5 dicas para a gente fazer a atividade física de uma maneira gostosa. E aí nós vamos aproveitar, utilizar essas dicas para quando a gente for trabalhar com o Emerson fazer exercício físico. É isso aí, gente. Excelente, Denise, excelente tua apresentação. O pessoal acho que também conseguiu responder muita coisa. Essas dúvidas sempre existem, né? Você foi muito, muito clara e conseguiu tirar boa parte delas. Já chegaram várias perguntas de novo. O que mais tem aqui agora é pergunta, e lembra o pessoal, pode continuar mandando perguntas, né? Não sei se nós vamos conseguir responder todas até o final, porque o nosso tempo ele também não é tão longo assim, mas vamos tentar responder o máximo de perguntas possíveis aqui, tá certo? Primeira pergunta, Denise, olha só, tem um tipo de exercício que é melhor para quem tem diabetes? Aquele que a gente gosta, gente. É mais legal. A gente não limita, não pode limitar. Eu acho que a gente tem que buscar, se eu sonho em fazer alguma coisa, eu vou ver e vou me adaptar para aquilo que eu resolvi fazer. Certo, eu também, é isso mesmo, né? Exercício bom é exercício que a gente gosta de fazer, né? Isso sempre vai fazer bem para a gente. O corpo e a mente, né? Com certeza. Olha só, por que quando eu faço exercício de manhã, pela manhã, minha glicemia fica melhor do que quando eu faço à noite? Nossa, precisa ver como está a sua dose de insulina, qual é a insulina, em que momento que você está aplicando. Por exemplo, tem algumas situações que você aplica, por exemplo, a dose de insulina basal pela manhã, tem gente que está no final da basal, então depende, é bem individualizado. Então, se você monitoriza mais frequente, você entende como é o perfil das insulinas que você está usando, você consegue entender melhor. Existe um outro lado, que é, se você faz o exercício durante a manhã, logo de manhã, a gente ativa, dá uma ajudadinha maior na resistência à insulina que a gente tem nesse período do acordar, né? Legal, legal. E olha só, quanto tempo depois do exercício eu devo medir para saber que não vai mais abaixar? Eu posso ficar seguindo. Boa pergunta, gente. Essa pergunta vale $1 milhão. Na verdade, o que tem? Volto de novo à minha questão. A monitorização é fundamental. E uma coisa interessante, assim, se você faz exercício uma vez só na semana e você não se organiza no restante da semana, o seu organismo nunca está sabendo o que você vai fazer. Quanto mais condicionado você está, você já fez os ajustes de dose de insulina, então você já tem uma padronização e ele já tem uma resposta. Então é mais difícil quando eu faço uma coisa que eu já organizo e eu planejo. Isso para qualquer pessoa, né? Para quem tem diabetes, ele é mais importante ainda. A gente sabe que dependendo do exercício físico, ele pode ter impacto na glicemia até 24 horas depois que você fez o exercício. Então, a melhor dica, se é uma coisa assim, você vai começar um exercício que você não conhece ainda qual é a resposta, a gente costuma orientar para medir a glicemia no meio da madrugada, para te garantir
que você vai ter segurança. E se a gente tem a possibilidade de usar o sensor de glicose, o sensor é um auxílio enorme na questão de poder conhecer um pouco mais como fica o seu perfil de glicemia após aquele exercício. Excelente, isso mesmo. E olha só, o local de aplicação de insulina antes do exercício influencia na absorção? Por exemplo, se eu aplicar na perna e sair para correr, essa insulina que foi aplicada na perna vai ser absorvida mais rápido na corrida? Ele tem uma ação maior, então dependendo do tipo de atividade física que você for fazer, às vezes é até um recurso bom, né? A gente fala assim, toma cuidado, mas você vai estar mais ativo naquela musculatura, ele vai aquecer aquela região e você pode ter uma ativação maior da ação da insulina quando você vai utilizar aquele músculo que é, por exemplo, do exercício. Mas em algumas situações, por exemplo, se você já está com a tua glicemia alta, ela pode até ser uma estratégia. Então, a gente tem que saber monitorar e aí você pode escolher, inclusive, qual é o melhor local de aplicação para você. Fazer faxina é atividade física? Claro que é faxina. Assim, eu tenho um monte de paciente que está reclamando que tem que ajustar a dose de insulina porque ficou fazendo faxina dentro de casa e não sabe por que está fazendo hipo. Não fazia nada, começou a fazer tudo dentro de casa, com certeza tem mais risco. E é um belo exercício físico, não é, Emerson? Com certeza a gente vai ter um exercício físico feito durante a faxina. Então, chegou uma pergunta sobre isso, né? A pessoa que, além de fazer exercício físico, fazer as reduções de dose de insulina, ela chega em casa agora, durante o período de quarentena, de isolamento, ela vai fazer faxina também. E às vezes fica umas 2 horas fazendo faxina, além do exercício físico que já fez. Como é que ela deve proceder com a insulina nesse caso? Então, a gente tem que ajustar a dose de insulina, principalmente se, por exemplo, você chegou em casa, jantou, tomou a dose de insulina e aí vai fazer atividade física, essa dose a gente tem que ajustar. E depende do exercício. Por exemplo, se a gente for fazer exercício com o Emerson, que já fez essa programação terrorista nessa semana, e a gente vai fazer exercício físico com ele, pode ser que aquele exercício que ele está padronizando, mais aquilo da faxina, você vai ter que ajustar. Então, assim, a gente reduz a dose, pode começar com uma redução aí de uns 25% a 50% da dose de bolos que você vai dar. Tem pessoas que podem fazer ajustes, por exemplo, que tomam insulina em 2 doses durante o dia, você pode até ajustar a dose da basal na segunda dose, né, da noite, até diminuir uma dose. É legal a gente discutir sempre com o nosso médico para que ele possa dar a melhor orientação específica para como fazer as reduções. Lembrando que o tratamento do diabetes sempre é individualizado, gente. Então, eu preciso reconhecer a gente, saber como responde a nossa insulina, aquilo que a gente está utilizando e discutir com nossa equipe de saúde, tá bom? Doutora Denise, tem muita pergunta para você aqui, mas eu só tenho tempo para mais uma, certo? Então, como que eu faço, olha só, como é que eu faço para minha filha de 2 anos, que tem diabetes, para ela se movimentar, porque ela está bastante fofinha. Gente, é tão fácil fazer uma criança de 2 anos se movimentar, pensa bem. A gente pode, desde umas coisas de brincadeira que a gente pode fazer com elas, né? Jogar bola, fazer... uma coisa é colocar música. Criança com essa idade já gosta de dançar, ela representa muitos movimentos da gente. Então, se a gente começar a dançar com a criança vai estimular também, vai ficar estimulada e a gente vai fazer exercício com ela. Outra coisa que eu sei que ajuda muito é ter um animalzinho de estimação e aquele animal para eles correrem atrás, né? Ajudar. Então, são coisas, um gatinho, um cachorrinho, porque às vezes as crianças ficam atrás dos bichinhos, elas detonam os bichinhos, né? Pobrezinhos vão lá atrás, ficam puxando o rabinho, não sei o quê, mas é uma coisa de atividade física que a gente tem que ser uma coisa, ainda mais com alguém que tem 2 anos, tem que ser totalmente lúdico, né? Tem que ser uma coisa gostosa, e a criança, quanto mais você incentivar, e ela vê muito o que os pais fazem. Então, se eu vou lá, fico sentada no sofá e falo assim, filho, vai fazer atividade física? Vamos fazer? Ele não vai fazer, né? Então, a gente tem que brincar também com a criança, e quanto mais ativo for a nossa brincadeira, a gente ensina para eles que isso pode ser uma coisa gostosa. E é gostoso mesmo, eles gostam, né? Então, por falar em exercício, Denise, queria agradecer a doutora Denise Franco, que deu
dicas maravilhosas para a gente, mas agora acho que a turma vai ter que se mexer, não é? Inclusive, Vamos lá. Eu queria convidar agora o nosso especialíssimo convidado, nosso convidado especial, o Emerson Bizan. O Emerson Bizan, para quem não conhece, ele é educador físico, ele é ultramaratonista, ele é educador em diabetes pela DJ, pela SBT, também certificado pelo IBF, que é a entidade internacional, e ele vai não falar só, mas ele vai fazer exercício com a gente aqui, e nós vamos acompanhar. Então, convido todo mundo que está assistindo para entrar na dança aqui, para abrir seu espaçozinho, 1 metro quadrado é suficiente. Vamos lá, Emerson, a bola está contigo agora. Obrigado, boa noite a todos aí. Estão me vendo aí já? Sim. Estão me vendo já? Ok. Não estão me vendo aí, ó. Lembrando que eu sou diabético tipo 1 há 25 anos também. E deixa eu só regular meu retorno aqui, que tá muito alto. Vê se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Sim, estamos sim. Eu sou diabético tipo 1 há 25 anos também, e você citou que eu sou ultramaratonista, mas lembrando que ninguém precisa ser corredor, maratonista, nem ultramaratonista. Mais importante do tanto que vocês fazem de exercício, mais importante da força que vocês colocam nesse exercício, a regularidade tem que ser importantíssima. Os exercícios devem fazer parte do dia a dia de vocês, tem que colocar no caminho do dia de vocês. Então, principalmente em momento de quarentena, onde a gente está confinado em casa e que não dá, no máximo, subir uma escada do prédio, a gente tem que arrumar um horário fixo do dia para você colocar como compromisso. E não precisa fazer nada brusco, nada muito difícil. Lembrando da regularidade. E aí, acho que as doutoras colocaram todos os cuidados e as dicas que a gente precisa saber. Queria dar os parabéns para quem está buscando essa informação, está buscando conhecimento, e só com educação das informações é que você vai ter a prática segura e confiante no seu dia a dia, colocar os exercícios. Mesmo assim, tem dias que não dá legal. Mas não desistam. Não é fácil acertar essa regulagem de dosagem de insulina. Um dia você vai fazer essa redução e vai ficar com hiperglicemia depois. Um dia você vai manter a dosagem de insulina e vai ter hipoglicemia o resto do dia. Então, não desistam, tá? Insistam, tentem mudar de exercício, tentem mudar de horário, tentem fazer com que realmente se encaixe no seu dia a dia, porque a gente sabe que é um dos pilares importantíssimos do cuidado com diabetes. E aí, a gente pode fazer qualquer exercício? Pode. Só que, de acordo com o que as doutoras falaram para a gente, normalmente, eu estou véspera de uma largada de uma competição que vai durar 40 quilômetros, que vai durar 70 quilômetros, eu tenho que fazer 5 perguntinhas para me sentir seguro e tomar as decisões rápidas e que você vai praticar com o dia a dia para essas decisões serem sua segurança durante os exercícios. Primeira pergunta, como está sua glicemia nesse momento e como você vai medir durante a atividade? Segunda pergunta, como foi o último medicamento que você tomou? Conhecer a ação desse medicamento e saber qual o pico de ação dele e saber se esse pico de ação vai coincidir com o exercício. E aí você vai ter que tomar cuidado e avaliar a glicemia durante esse pico, durante o exercício, para você tomar os seus cuidados. Terceira pergunta, você se alimentou? Esse alimento que você consumiu vai segurar a onda, vai ser suficiente para o tamanho da sua atividade física? E aí é importante avaliar também. Pergunta 4. Qual é a atividade física? Como ela vai durar? E qual a intensidade desse exercício? E última pergunta, e mais importante. O que você está levando com você em caso de hipoglicemia? Lá na equipe de corrida a gente tem uma lei.
Não se faz 1 quilômetro de caminhada se você não tiver em mãos carboidrato para dar a volta ao mundo, tá? E aí não interessa se é a sua garrafinha de refrigerante, se é o seu quadradinho de rapadura que a gente já tem a medida, se é o seu sachê de mel, se é o seu sachê de carboidrato esportivo. E aí, com essas perguntas e as decisões que você vai tomar nas respostas delas, é que vai te dar segurança para fazer exercício. E aí, o que a gente precisa para fazer exercício? Eu vou provar para vocês hoje que com 1 metro quadrado aqui em casa, a gente vai se movimentar e a gente vai fazer uma ginástica de 5 a 10 minutos para se movimentar todas as partes do corpo e dar vontade para no dia seguinte deixar você com gostinho de quero mais e buscar um novo exercício, experimentar coisas diferentes. Vamos lá então, pessoal? Vou regular aqui. Já testei tudo para ver como é que vai ficar o ângulo. Coloquei aqui na minha sala de ginástica improvisada. Espero que vocês consigam me ver aqui. Quero que todo mundo faça comigo aí. Doutora, é isso aí. É isso aí. Vamos lá. Vou colocar uma musiquinha para a gente fazer. Sempre importante colocar uma movimentaçãozinha. Para colocar uma movimentação, uma musiquinha. E aí, muito importante, pessoal, consciência atlética. Façam na medida do limite de vocês. Façam o tanto que vocês aguentarem. Vamos lá, começando então, pessoal. Uma movimentação leve de aquecimento, então. Pernas afastadas. Pernas afastadas. Vai descer 10 vezes, tocando a mão no chão. Desce o número de vezes até onde vocês conseguirem. 3, 4, 5, 6, 7. Coluna retinha. 8, 9, 10. Aí, respira um pouco, descansa. Faz a rotação dos ombros para frente. 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Vamos mais uma vez? Tocando as mãos alternadas no chão. Alternando 2, 3, 4, 5. Muito bom, hein, doutores? 8, 9, 10. Mais uma vez a rotação para aquecer os braços. Manter o joelho flexionado, postura no tronco. Aê, muito bom, pessoal. Vamos lá, ó. Ajuda de uma cadeira. Parece fácil. Mas uma atividade que parece ser mais fácil, mas que muita gente, principalmente com mais idade, tem dificuldade de fazer. Vai sentar e levantar de uma cadeira 10 vezes, tocando o bumbum e já sobe. Desce bem devagarinho. 3, 4. Não é para despencar o bumbum na cadeira, não, hein? Boa! 7, 8, 9, 10. Muito bom. Pode sentar na cadeira agora. Vou propor um desafio a vocês. Levantar da cadeira apenas uma das pernas. Vamos só 5 vezes, ó. Subir e volta bem devagarinho. Subir e volta bem devagarinho. 2, 3, volta devagar. Subiu, voltou devagar. 4, 5. Agora, usa a outra perna. Vamos lá? Ó, sentei. Subi. 1, 2, 3, 4, 5. Aê, muito bom. Se fosse escolhido um exercício na musculação que usasse a maior quantidade de músculos, seria o agachamento. E esse é um método avançado de agachamento desse com uma perna de cada vez. Vamos trabalhar um pouquinho dos braços. Vai sentar na beirada da cadeira. Apoia as mãos com a ponta dos dedos voltadas para frente. O exercício em alta intensidade. Vou colocar as pernas lá para frente. Ah, mas eu não consigo. Vai flexionando e vai regular a sua intensidade, trazendo o pé mais próximo da cadeira. Vou descer e subir 10 vezes. 2,
Você está levantando o peso do seu próprio corpo, hein? 4, 5, 6, 7, abre o peito, 8, 9, só mais uma, 10. Muito bom. Já levanta e sobe. Vamos lá. 2, 3. Vamos lá, doutores. 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, 10. Agora sobe uma perna, é um challenge, desafio para vocês, ó. Opa, subiu, desce devagar. Subiu, desce devagar. 2, 3, 4, 5. Troca o lado. Equilibra aí, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Já sentou na cadeirinha? Vamos lá. Desce e sobe 10 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, doutor, muito bom. 10. Muito bom. Agora, como último exercício, vamos trabalhar um músculo reconhecido como nosso segundo coração, que é a batata da perna. Apoia a cadeira. Deixa eu mostrar aqui embaixo para vocês, ó. O chão. Vou apoiar só na pontinha do pé e subir, ó. Subi e desci 20 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só mais 10. 9. Não deixa o calcanhar encostar no chão. 13, 14. Sobe bem. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bom. Agora, pode usar um tapetinho ou um colchonete, deitado no chão. Estão conseguindo me ver aí? Ó, mãos atrás da cabeça. Vai subir 15 vezes, sem forçar o pescoço. Toda vez que estiver subindo, solte o ar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bom. Ó, para fechar, vamos repetir essa sequência, vai? Vamos lá, 20 vezes, subindo. 2, 3, último exercício. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só mais 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos para o último abdominal? Para fechar, hein, pessoal? Para ir dormir com a consciência tranquila, hein? Pode ficar com as pernas elevadas, mãos atrás da cabeça, sobe e volta. Isso é um grau de dificuldade um pouquinho mais alto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É isso aí, pessoal. Fizemos menos de 10 minutos de exercício. Espero que todos tenham sentido o efeito, esse calor que dá, a elevação da frequência cardíaca, sentir o aumento da articulação, a elevação da temperatura corporal. E aí tem uma coisa que é inexplicável, essa sensação de bem-estar, de liberação dos hormônios faz regular sono, faz regular apetite, faz regular o intestino, aquela diminuição da sensação de dores no corpo, e é isso aí, pessoal. Muito legal, muito legal. Segunda live do dia, hein, Denise? Nós estamos craque, hein? Que legal!
Quem fez exercício foi curtiu, hein, Emerson? Obrigado aí pela dica. Cansaram aí? Bom, nós estamos aqui, nós estamos inteiros, nós estamos todos inteiros. Bom, eu estou bom. mais ou menos, eu estou mais ou menos. Já viemos de um segundão. Foi muito legal malhar com vocês. Olha a oportunidade que a gente teve com esse confinamento. Nunca eu ia imaginar que eu ia treinar com uma sala com um currículo tão bom assim, hein? Sim, espero que quem teve em casa tenha conseguido fazer sem cansar também. Mas também que se cansou na primeira vez, depois pega condicionamento e consegue fazer tranquilo, né, Emerson? Importante observar como que vai ser o comportamento da glicemia, né, principalmente nesses dias após o início das atividades, que é uma adaptação que você vai sofrer. Então, observa, façam os ajustes recomendados, converse com sua equipe, mas que muitas vezes precisa ter paciência para fazer esses ajustes, precisa ter paciência e insistir nesses ajustes. Olha, excelente. E olha só, começou a chegar pergunta aos montes aqui para você, Emerson. Obrigado, Emerson Bizan, pela aula que nos deu aqui. Foi gostoso, foi divertido e foi educativo. Olha só, chegou aqui uma pergunta sobre esses exercícios que estão mais na moda agora, que são exercícios super intensos, de altíssima intensidade, que você faz por um período curto, de 10, 15 minutos apenas. Você faz 10, 15 minutos por dia e fica queimando calorias o dia todo. Esses exercícios são indicados para pessoas com diabetes? É o que a gente falou, doutor. Qualquer exercício é indicado. O que a gente vai precisar é estudar como vai ser o nosso comportamento durante todas essas 24 horas, 48 horas, que esses 15 minutos de exercício intenso muitas vezes ficam acelerados. Então, é muito bem visto o HIIT, que é os exercícios de alta intensidade intervalados, eles têm sido visto com muitos bons olhos, principalmente porque o tempo de exercício é muito enxuto e a maior desculpa é da disponibilidade de tempo de todos. Excelente. Olha aqui, antes de sair para a corrida, a glicemia estava 150. Quando eu retornei, estava em 240. O que fazer? Essa pode ser para o Emerson, e depois se a Denise quiser complementar também, doutora Denise, também pode. Lembra das perguntas? Qual foi sua última refeição? Qual foi sua última dose de insulina? Qual a intensidade que foi o exercício? A gente sabe que exercício de alta intensidade tem ação de hormônios contrarreguladores e muitas vezes pode causar momentaneamente esse aumento da glicemia. Acho que as doutoras podem falar mais sobre esse efeito. A gente já discutiu antes, né? Só complementando, a gente até falou, então tomar cuidado que após um exercício de mais resistência, você pode ter esse pico elevado de glicemia. E cuidado quando vai corrigir essa glicemia mais alta, porque muitas vezes você faz uma correção como você está acostumado, sem atividade física, e acaba levando a uma hipoglicemia por causa da sua correção. Então, sempre, novamente, monitorar. Muitas vezes, às vezes, você dá uma guardadinha ali um pouquinho na correção, ou se você for comer logo em seguida, fazer esse ajuste para não correr o risco de ter hipoglicemia após uma hiperglicemia gerada após o exercício. Bom, mais uma pergunta que chegou aqui. Esses exercícios que você fez, Emerson, que você ensinou para a gente, eles podem ser repetidos todos os dias? Pode sim, pode sim. São exercícios de mobilidade, de movimentação que vem do movimento natural de levantar de uma cadeira, de subir uma escada. Isso são atividades que rotineiramente você poderia estar fazendo no dia a dia sem perceber. Musculação ajuda no controle da glicose? Sim, talvez não diretamente na sessão durante o treino de musculação, mas a longo prazo causa o que a gente chama de aumento da taxa metabólica. Quanto mais massa muscular, seu gasto energético em repouso vai ser melhor. Muitas vezes diminui até a quantidade de insulina que tem que usar só por você ter essa taxa metabólica mais alta. Lembrando, só complementar um pouquinho com as pessoas mais magras e os idosos, é fundamental fazer exercício de resistência.
né? Porque às vezes você tem um problema com a idade, você perde musculatura, então é importante para ganhar. Então, durante o envelhecimento é fundamental a gente fazer os dois tipos de atividade física. Deixa eu só ligar. Pronto. Tava gostosa a música, exercício e música. Exercício com música é mais divertido, aumenta até a nossa vontade de fazer exercício, né? E nessa onda da musculação, chegou mais uma aqui sobre o que é melhor. É musculação, exercício aeróbico ou os dois? É muito importante o equilíbrio nisso. O trabalho aeróbico para aquela queima de gasto energético na hora ali do exercício, trabalha bastante a composição corporal, a condição cardiovascular, mas os benefícios da musculação, até para ajudar na sua corrida, no seu ciclismo, e a longo prazo, essa balança se inverte e tem que ser priorizada a musculação pela perda de massa magra com o passar dos anos, o impacto nos ossos pelo efeito da musculação é importantíssimo também. Excelente. Ó, minha filha faz dança. Mais uma pergunta. Minha filha faz dança. Com essa pandemia, ela teve que começar a fazer atividade aeróbica por volta das 18 horas. Seria interessante fazer mais cedo do que as 18 horas, até que ela consiga equilibrar as doses de insulina? Mas a gente tem que pensar na logística e na questão da motivação dela fazer. E eu acho muito injusto a gente deixar de fazer porque não está no horário que você pode fazer. Então, vale a pena fazer os ajustes e estudar, vai errar no começo, mas vale a pena insistir no horário e ela vai aprender mais do corpo dela, para até quando ela voltar depois e tiver que um dia esporadicamente fazer à noite, ela vai se conhecer de novo. Excelente. Olha aí, ó, esse exercício que nós fizemos hoje, essa intensidade de exercício que você fez com a gente hoje, Emerson, faz com que a pessoa corra risco de ter uma hipoglicemia? Para vocês que malharam com facilidade, não. Mas para algumas pessoas que não têm o hábito sequer de levantar da cadeira no escritório durante 10 horas seguidas. Para essa pessoa, pode fazer muita diferença 10 levantadas da cadeira a mais. Então, isso é muito individualizado e um exercício que para muitas pessoas pode ter sido bobinho, ou até a gente fala, é só uma caminhada. É uma caminhada, muitas vezes, para quem não está acostumado, tem risco de hipoglicemia, sim. Eu queria fazer mais perguntas para você, Emerson. Só eu tenho umas 10 perguntas para te fazer. E o público tem mais de 100 aqui para fazer, mas nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Tá? Está esgotado. Então, de repente, pode ter uma outra oportunidade de estar juntos e fazer mais perguntas aqui. Tá? Eu queria agradecer a atenção, a presença de todo mundo, a sua presença, Emerson, a presença das doutoras Denise Franco, da doutora Mônica Gabay, nos deram também dicas excelentes aqui, a presença de todo mundo que ficou assistindo a gente até o final. Eu acho que quem viu até o final conseguiu se divertir também, além de aprender. E queria também convidar todo mundo para a próxima terça-feira, no dia 19, daqui 6 dias, na próxima terça-feira, nós temos outra live nesse mesmo local aqui, né? Vai ter uma outra transmissão de educação em diabetes, e a gente vai receber 2 convidados ultra especiais, 2 médicos também bastante conhecidos, o Dr. Mauro Scharf. O Dr. Mauro Scharf vai falar para a gente o que fazer em situações especiais. Todo mundo que tem diabetes, às vezes fica doente, às vezes viaja, as mulheres às vezes têm a síndrome pré-menstrual também, e algumas outras situações que bagunçam um pouco a vida, bagunçam os níveis de glicose, e o Dr. Mauro vai dar algumas dicas do que fazer em situações especiais também. E depois tem a doutora Ana Cláudia Ramalho, também bastante conceituada, endocrinologista, vai falar sobre alimentação, que é um tema que todo mundo tem dúvida, alimentação, e também contagem de carboidratos. Então, não percam o doutor Mauro Scharf, a doutora Ana Cláudia Ramalho, e depois dos 2 médicos, nós vamos ter uma nutricionista, que é a Marta Módio, e ela vai trazer uma receita para a gente, uma receita bem especial, uma receita gostosa para todo mundo pegar essa receita e fazer em casa também, ok?
Então, convido todo mundo na terça-feira, dia 19, no mesmo horário, às 7h30 da noite, às 19h30, para estar aqui com a gente para mais uma live, tá? E a Novo Nordisk e a Momento Diabetes agradecem a presença. Até a semana que vem. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.